Olha, quem nunca teve aquela sensação na escola, né? De matérias que, sei lá, pareciam não conversar entre si, meio desconectadas do mundo real. Uhum, totalmente. Então, é justamente essa sensação de fragmento que a gente vai investigar hoje aqui no nosso mergulho. E para isso a gente vai usar como guia o livro Políticas de Integração Curricular, do José Augusto Pacheco. Uma referência importante nesse tema. Exato. A nossa missão aqui é, assim, mergulhar nas ideias dele para entender por que o currículo é muito mais que só uma lista de matérias, né? É quase uma arena política, cultural. Com certeza. Vamos ver os problemas dessa fragmentação que ele aponta, as saídas que ele propõe e como isso tudo conecta com a formação do professor, com o contexto global, enfim. Ok, vamos desempacotar isso. A ideia-chave que o Pacheco traz, para começar, é: o currículo define o que se ensina, como se ensina e para quem se ensina. E olha, isso nunca é neutro. Nunca. Exato. E o que eu acho fascinante aqui é justamente como o Pacheco desmonta essa ideia de neutralidade. Sabe? Uhum. Ele mostra que cada escolha curricular, por menor que pareça, ela carrega um peso. Um peso político, cultural, ético. Não é só técnico, então. Não mesmo. Não é algo que se decide assim, numa sala fechada e pronto. O currículo, para ele, precisa respirar o ar do lugar, sabe? Dialogar com a realidade dos alunos, da comunidade. Entendi. No fundo, ele acaba sendo um espelho das relações de poder, das visões de sociedade que estão ali disputando espaço. E essa falta de diálogo com a realidade, imagino, é o que leva àquela fragmentação que a gente estava falando no início, né? Exatamente. Cada disciplina no seu quadrado, o professor isolado, aí o aprendizado fica parecendo um quebra-cabeça com peça faltando, né? Como o Pacheco descreve bem. Mas tá, e como ele propõe superar isso? Qual a saída? Então, a aposta central dele é na busca pela coerência curricular. Mas olha, atenção aqui. Não é simplesmente misturar disciplinas de qualquer jeito, tipo um modismo pedagógico. Ah, bom saber. Não é só fazer projeto interdisciplinar por fazer. Não. A ideia é bem mais profunda. É articular os objetivos, as experiências de aprendizagem, os conteúdos, de um jeito que faça sentido para o estudante. Sabe? Uhum. Se a gente conectar isso ao quadro geral, aí sim a interdisciplinaridade entra como uma ferramenta poderosa, mas como estratégia consciente, pensada, para construir significado, entende? Entendi. Não é só juntar, é conectar com um propósito. Faz sentido. E se o aprendizado precisa fazer sentido, isso me leva a outra questão que o Pacheco levanta, que é crucial. Para quem esse currículo faz sentido? Exato. Aí a gente entra na questão da identidade, da representação. Como ele trabalha isso? Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante, na minha opinião. Pacheco mostra que o currículo é sempre uma seleção. E toda seleção, claro, implica uma exclusão. Sim, o que entra e o que fica de fora. Isso. O que entra, o que é silenciado. Essa é uma disputa constante por representações culturais. Quais vozes são ouvidas? Quais histórias são contadas? E quais são, assim, sistematicamente apagadas ou diminuídas? Nossa, é forte isso. E ele conecta isso diretamente à urgência de trazer para dentro da escola as perspectivas de grupos que foram historicamente marginalizados. Ele vê o currículo como um espaço vital para a construção de identidades e para o exercício da cidadania de fato. E essa disputa por representação, imagino, fica ainda mais complexa quando a gente pensa em globalização, né? Como o Pacheco analisa esse impacto no currículo? Pois é, ele aponta aí uma faca de dois gumes, digamos assim. Por um lado, a globalização pode sim promover o que ele chama de hibridação cultural. Essa mistura do local com o global, que pode ser muito rica, deixar o currículo mais vibrante. Certo, um potencial positivo. Mas, por outro lado, existe um risco grande que ele alerta do neocolonialismo educacional. Neocolonialismo educacional. O que seria isso exatamente? Seria basicamente a gente importar e impor modelos educacionais, modelos curriculares de fora, sabe? Que muitas vezes não tem nada a ver com a nossa realidade, com as nossas necessidades. Ah, entendi. A cópia sem crítica. Exato. Isso levanta uma questão importante, né? Como a gente equilibrar isso? Como ter autonomia local sem se fechar para o mundo? O desafio, segundo Pacheco, é construir um currículo que seja plural,
que seja enraizado no seu contexto, mas que ao mesmo tempo dialogue com o global. Um equilíbrio bem delicado mesmo. E para buscar esse equilíbrio, ele deve falar em flexibilizar o currículo, imagino, para sair daquela rigidez tradicional. Mas como fazer isso sem criar outros problemas? Tipo, aprofundar desigualdades? Exatamente essa a preocupação dele. Ele defende sim a flexibilização para superar a rigidez, mas o alerta é muito claro. Se a gente flexibiliza sem garantir condições de equidade, Uhum. a gente corre um risco enorme de aprofundar ainda mais as desigualdades que já existem, que já são brutais. Faz todo sentido. Qual seria o caminho, então? A proposta dele parece apontar para um modelo que combine uma base curricular comum, sólida, para todos, mas com flexibilidade suficiente para que cada escola possa valorizar as culturas locais, os saberes do território, adaptando o ensino às necessidades específicas dos seus alunos. Uma base comum com espaço para diferença, então. E para essa engrenagem toda funcionar, a gente chega numa pasta fundamental, o professor. Como o Pacheco vê a formação e a autonomia do professor nesse cenário todo? Ele é bem crítico, viu? Principalmente aquela separação clássica entre teoria e prática na formação dos professores. Ah, sim, aquela queixa comum. Pois é. Ele até descreve três visões sobre essa relação. Tem a dicotômica, onde teoria e prática são mundos totalmente separados, a justaposta, que é quando elas até convivem no mesmo curso, mas assim, sem diálogo real, uma do lado da outra, e a unificada, que seria um ideal, né? Onde uma alimenta e transforma a outra o tempo todo. Entendi. E sobre a autonomia no currículo? Ele também discute isso. Mostra como a autonomia do professor pode variar muito, desde uma autonomia mais de orientação, que é basicamente seguir o que está prescrito, passando pela autonomia de processo, onde o professor tem mais espaço para adaptar, para criar no dia a dia, até chegar na negada, que é quando as condições de trabalho, a falta de tempo, a burocracia, acabam sufocando qualquer possibilidade de autonomia real. Nossa, são níveis bem diferentes. Fica muito claro, lendo Pacheco, que a gente precisa investir numa formação mais integrada e, principalmente, confiar mais na capacidade dos educadores de construir o currículo na prática. Bom, então para a gente amarrar as pontas aqui. O que fica de mais importante desse mergulho nas ideias do Pacheco? Primeiro, que o currículo é um projeto político-cultural, nunca é neutro. Certo? Exato. Ponto central. Segundo, que a fragmentação do ensino é um problemão e a gente precisa buscar coerência e integração. Com certeza. Terceiro, as questões de identidade e representação são chave. Quem está no currículo importa e quem não está também. Fundamental. Quarto, a globalização traz desafios. Precisamos de um olhar crítico para equilibrar o local e o global sem cair em cópias. Isso aí. Hibridação com crítica. Quinto, flexibilizar é bom, mas tem que ser com equidade, senão piora a desigualdade. Essencial. E por fim, mas não menos importante, o professor é a peça central dessa engrenagem. Precisa de formação integrada e de autonomia de verdade para poder atuar. Perfeito. E para a gente fechar, talvez deixar uma reflexão final inspirada nessa visão do Pacheco do currículo como uma prática cultural viva, como uma construção coletiva, fica a pergunta, né? Pensando nessa visão dinâmica, será que as nossas práticas escolares atuais no dia a dia realmente permitem que o currículo seja essa construção viva, colaborativa? Ou será que a gente ainda está muito preso a estruturas mais fixas, mais engessadas, que acabam dificultando essa participação, essa adaptação constante à realidade? Fica aí a provocação para quem nos ouve pensar.